Enfim, gente, aconteceu aquela questão que foi uma reorganização, né, das atribuições de aulas, e é por isso que estou aqui mais um bimestre com vocês na disciplina de política. Quem termina essa disciplina é a professora Valéria. Eu fico com vocês até o dia 24 de setembro, então ainda uma parte do conteúdo da disciplina a gente vai ver, vocês ainda estão na minha mão. Bom, e aí assim, a professora Valéria, como eu já disse várias vezes, ela já tinha um planejamento fechado da disciplina, mas face aos acontecimentos recentes e algumas vontades pessoais minhas também, alguma autonomia que eu possa ter, né? Eu fiz pequenas adequações no conteúdo desse bimestre. E a gente vai ter então ainda 20 encontros, né? Esse é o primeiro deles. A gente então vai até o dia 24, toda segunda e terça-feira. Então eu tentei organizar mais ou menos, gente, isso aqui é um planejamento, né? É assim, é isso que a gente quer fazer. Vamos ver como é que as coisas caminham e se dá tempo de fazer tudo isso, né? Acho que essa primeira aula é importante que a gente veja quais os assuntos que a gente vai abordar, quais são as atividades que eu pretendo realizar. Vocês já sabem mais ou menos o que vai ser o trabalho do bimestre, porque é aquilo que a gente não conseguiu fazer no bimestre anterior. É o que eu quero que vocês realizem nesse bimestre. Lógico que daí a gente vai ter outras possibilidades de tema que não só aquele tema pesado da legislação, né? Então, assim, o primeiro semestre foi muito voltado para essa questão legal, de leis, de estudo, né? De todo o arcabouço legal que envolve a comunicação. Agora a coisa vai ficar um pouco menos pesada, né? Não é pesado só para vocês, como é para a gente também tentar dar conta das legislações que elas estão sempre modificando e tudo mais. Os assuntos que a gente vai trabalhar aí, então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 assuntos, e eu organizei mais ou menos dessa maneira, né? Como eu disse para vocês, 3 temas, assim, 3 acontecimentos recentes me chamaram muita atenção. E é impossível que a gente, numa aula de política e comunicação, não aborde esses temas. Quais foram eles? Não é para ler ali, não. O Brasil foi campeão. Vamos lá, né, gente? Primeiro é bastante óbvio, não tem nem como ninguém ter passado imune a esse tema. O gigante acordou. Não sei se o gigante, o anão, né, ou a Branca de Neve, mas enfim, alguma coisa de muito interessante, né, aconteceu no Brasil. A gente pode questionar se tem motivo, tem justificativa, foi bom, foi ruim, mas enfim, ninguém pode questionar que a gente viveu agora entre junho e julho, o que está vivendo ainda, né, um momento histórico no cenário político brasileiro. Certo? Esses protestos, essa onda de protestos que ainda não acabou, está em curso, tem chamado a atenção da maior parte dos pesquisadores, dos jornalistas, da sociedade como um todo, né? Não podia deixar de ser porque o Brasil historicamente nunca assistiu a algo parecido, né? E a gente vai começar as nossas discussões refletindo um pouco sobre esse cenário, né? E o que tudo isso tem a ver com a questão da comunicação, né? De que forma a comunicação serviu como impulso, ou estimulou, ou enfraqueceu essa onda de protestos, né? Vários e vários artigos foram publicados, vocês com certeza devem ter lido um ou outro, né? A respeito da centralidade que as redes sociais tiveram na organização desses protestos, dessas manifestações de cima e embaixo, né? Do Brasil, de norte a sul do país. Então esse é um dos primeiros temas. O segundo tema, um tema que também a gente não poderia fechar os olhos a ele, é a acusação, né, que a gente pode resumir em 2 palavras. A Globo sonega, né? Quase R$1 bilhão já está a dívida da Globo, isso foi divulgado. Alguém viu essa denúncia? Né? Lógico que a Globo não está divulgando, mas enfim, os blogs, né, o que é chamado aí de blogosfera, foi quem jogou, né, essa questão pro alto e pautou isso agora recentemente, acho que faz pouco mais de 2 semanas, né? Então essa acusação de que a Globo, na Copa de 2002, criou uma empresa falsa, né, no paraíso fiscal, lá nas Ilhas Britânicas, acho que foi isso, para não pagar os impostos devidos à União pela
pelos direitos de transmissão da Copa de 2002, né? Isso aí é quase uma novela, né? Tipo, não é novela, porém tem todos os requintes de uma novela muito elaborada, né? Desde o sumiço do processo por uma funcionária da Receita Federal que pegou esse processo e sumiu com ele, então tá desde 2006 lá o negócio, ninguém sabe para onde foi, mas enfim, né? É um dos outros assuntos. E o terceiro deles, que são, a acusação, a recente revelação, né, de que os Estados Unidos espionam o Brasil, né, e o governo brasileiro. 3 temas muito gostosos da gente discutir. Então, essa e as próximas 2 aulas, nós vamos nos organizar em roda para discutir e debater esses temas. De que maneira? Eu separei, eu conto atualmente que nós temos 43 alunos cursando a disciplina, né? Teríamos mais se os dependentes estivessem aqui, mas não estão, então assim, de acordo com o semestre passado, são 43 alunos. Eu separei 21 textos que saíram na imprensa sobre esses 3 temas, né? Principalmente, lógico, sobre a questão dos protestos, porque é o que tinha mais produção aí, jornalística, opinativa, são artigos de opinião, editoriais de jornal, reportagens, entrevistas que saíram aí nos diferentes veículos de comunicação a respeito desse tema. O que é que eu quero que vocês façam, então, para essas próximas 2 aulas, né? Existe um texto que eu gostei bastante de ler na especialização, que é esse aqui da Rosilei Maia, né? Ela que é professora da Federal de Minas Gerais, do Departamento de Comunicação Social, doutora em Ciência Política pela Universidade de Nottingham, na Grã-Bretanha, e também coordenadora do grupo de pesquisa Mídia e Deliberações e Dimensões da Deliberação, né? Chama Redes Cívicas e Internet do Ambiente Informativo Denso, as condições da deliberação pública, né? Então, nas próximas aulas, vocês vão se organizar em duplas, né? Cada dupla vai ficar com um desses textos, um desses 21 textos. Nas próximas aulas, cada uma dessas duplas vai apresentar, né, de forma bem breve, né, gente, o que fala o texto que vocês receberam e no final dessas 2 aulas vocês vão entregar um comentário que relacione este texto, né, o texto da disciplina da Rosilei, à matéria que vocês receberam. No caso específico da Globo, né, que eu separei acho que em 2, 4, eu não sei, não vou lembrar direitinho o número, né, mas algumas matérias sobre a Globo, talvez vocês não consigam fazer esse link tão rápido com esse texto. Então, daí vocês relacionem, logicamente, aos demais textos que a gente trabalhou no primeiro semestre, que tem tudo a ver com a crítica à Globo, né? E vocês têm que escrever, então, esse comentário e me entregar daí na aula do dia 29, ok? Então, na semana que vem, segunda e terça, a gente vai dar cabo nesses debates, vocês vão apresentar as matérias que vocês receberam e discutir na semana que vem. Depois que a gente, né, fizer essa necessária reflexão sobre esses assuntos que estão em pauta na imprensa nacional, aí a gente vai voltar um pouco para aquilo que está previsto, né, que a professora Valéria já organizou. Eu queria muito mudar esses textos, gente, mas vocês compraram o livro, né, e seria muito chato da minha parte mudar totalmente os textos e pedir para vocês xerocarem, vocês guardarem o livro e não usarem. Então, eu mantive todos os textos que a professora Valéria já havia planejado para que a gente use a bibliografia que vocês adquiriram. Então, ali nas 2 semanas seguintes, depois que a gente terminar ali, dos dias 29 ao dia 6 de agosto, nós vamos discutir embates entre o interesse público e privado no campo da comunicação. Na primeira semana, a partir daquele texto, que está lá no livro de vocês, lá, Políticas da Comunicação, do Murilo César Ramos e da Suzy Santos, né? E na segunda semana, daí, o outro, Comunicação, Esfera Pública e Poder. Esse debate, lembrem-se, gente, da mesma forma como no bimestre passado, né? Eu considero muito a maneira como vocês vêm participando das aulas, né? Seja a participação nos debates, na apresentação das atividades, na realização das atividades, seja na questão da frequência, né? Porque eu faço chamada e isso acaba sendo um dos critérios. Tudo isso que eu for pedindo para vocês será cobrado. Seja nessa disciplina, seja na de cinema, a metodologia
certo? Na disciplina de cinema, já vou até adiantar que é uma disciplina bastante teórica, vocês vão ter que ler bastante. Então a gente vai tentar de alguma maneira organizar essas leituras para que não fique um monólogo. Porque se eu ficar falando para vocês, né, aula expositiva, em cima de aula expositiva, vocês vão querer me matar no final do semestre. Então, mas aí esse cinema a gente deixa para sexta-feira, né? Vamos começar com o que nos interessa agora, porque é só o tempo de antecipação, né? Bom, então aí nas outras duas aulas são esses os textos, depois a gente vai para a discussão sobre a tensão entre liberdade de expressão e direito à informação, que tem ali como base também um dos textos daquele livro. E depois nós vamos discutir, esse é um texto, esse aqui do Luiz Felipe Miguel, um texto que eu inseri também, porque é um texto muito interessante para a nossa discussão, né? A professora Valéria não tem previsão de trabalhar no último bimestre, e eu acho que ele traz reflexões importantíssimas para a nossa disciplina. Então, deu um jeitinho ali de abrir um espaço para ele, né? Esse aqui a gente vai fazer mais ou menos que no mesmo esquema lá da Unesco, né? Vamos dividir em trechos e vocês vão apresentar o texto e a gente vai abrir para o debate em sala de aula com os demais alunos, ok? Aí vamos lá para baixo, então. Aí eu separei duas aulinhas para que eu atenda os grupos, né, em relação à produção comunicativa, que vai ser a nota a principal, né, nota do terceiro bimestre. Então, no dia 2 e 3 de setembro, ok? Atendimento aos grupos. E daí a gente termina com mais dois temas, né? Políticas de comunicação e diversidade regional, com também um capítulo desse livro que vocês compraram, Políticas de Comunicação, e movimentos sociais e o controle da mídia. Aqui também, nesse tema dos movimentos sociais, eu tinha muita vontade de trabalhar outros textos, porque é o meu campo, né? Mas vale a questão de vocês já terem investido pouco capital de vocês no livro, então mantive essa leitura. Quem sabe ano que vem, se eu continuar aqui, se eu continuar na frente da disciplina, eu faço as alterações que eu julgar necessárias. E daí, no dia 23 e 24, nossos dois últimos encontros, a apresentação dos trabalhos. 20 minutos para cada grupo, apresentar o resultado e discutir como é que foi a produção do trabalho. Então, professora, como é que vai ser esse trabalho? É mais ou menos aquilo que a gente tinha já discutido, né? Cadê aqui meu papelzinho? Porque ali está difícil de ler. Bom, vocês vão se organizar, gente, vocês podem variar o grupo, não manter o mesmo grupo do bimestre passado. Acho que vai ser saudável que vocês, né, façam um intercâmbio com outros cérebros que não os mesmos, né, para que vocês deem uma arejada no pensamento. Grupos de 4 a 5 integrantes, né, como eu contabilizei 42, ali está 42, mas na verdade eu acho que são 43 na minha conta, né? Ou seja, vão ser 10 grupos no máximo. Vocês se organizem aí para formar 10 grupos, certo? 2 ou 3 deles, então, com 5 integrantes, os demais grupos com 4 integrantes. Vocês vão produzir... Alguém quer ler? Vai, Thaís. Quem? Quem disse que quer? Camila. Vai, Camila. Não? Vai na frente, velho. Vai, Daniel, ou Thaís, ou Rafael. Produção de material comunicativo. Deixa eu dar uma aumentadinha, ou não? Tá bom, né? Pode dar. Sobre quaisquer temas trabalhados ao longo da disciplina, primeiro ao terceiro bimestre, visando divulgar os aspectos e discussões realizados dentro dos seguintes formatos: vídeo documentário com duração de 5 a 10 minutos, rádio documentário com duração de 5 a 10 minutos, campanha de divulgação, folder, arte digital, boletim informativo de uma página, jornal mural em formato A3. A pesquisa sobre os formatos e linguagens que o grupo escolher fazem parte do trabalho. Na aula destinada aos atendimentos, os alunos já devem ter iniciado o processo de produção, para que seja feita a discussão e sugeridos encaminhamentos. Ok? Ou seja, eu sei que vocês
vocês são alunos do primeiro ano, que vocês ainda não tiveram documentário, que vocês não tiveram rádio, que vocês não tiveram publicidade, que vocês não tiveram jornalismo. Agora, gente, isso tudo vai vir só no terceiro, quarto ano. Se vocês forem esperar até lá, para vocês começarem a experimentar, fazer comunicação, acho que é um pouco perda de tempo, né? Porque assim, vocês são espertos, os meios de comunicação estão aí, a internet, né? Vocês são pessoas que já têm, né? Não são leigos totalmente, assistem documentários, espero que ouçam rádio, né? Estão atentos aí ao que é feito no campo da publicidade e do jornalismo. Então, assim, faz parte desse processo, inclusive, desvendar algumas coisas. Seja desvendar como é que é um programa de edição de vídeo, vocês podem fazer isso no Windows Movie Maker ou no Premiere CS6, quem tiver, entendeu? Fiquem à vontade, ou no Vegas, ou qualquer outro programa de software livre. Quanto à rádio, né, vocês também podem recorrer lá aos estudos da Rádio N, é possível que eu dialogue, enfim. Eu gostaria que vocês começassem já a se organizar nos grupos e começassem já a pensar no que vocês têm mais interesse em fazer. Vai ser experimental? Vai ser experimental, né? Aquela coisa um tanto quanto sem compromisso com o sucesso. O fato de não ter compromisso com o sucesso não quer dizer que vocês têm que fazer qualquer coisa. É a nota principal do bimestre. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Ou seja, lá no comecinho de setembro, já é para vocês terem já. Se a gente vai fazer um jornal mural, qual vai ser a cara desse jornal? Quais vão ser os textos, né, que entre a equipe ali vocês dividiram? Quem vai cuidar da diagramação? Quem vai cuidar da questão das entrevistas, né? Enfim, vocês têm que se organizar. No dia 2 e no dia 3, a gente vai sentar que é para ver, gente, então como é que tá? Você escolheu um rádio documentário, a gente já gravou entrevista, a gente, né, já produziu o texto, enfim. Só para dar os encaminhamentos. É lógico que vocês podem a todo e qualquer momento ao longo do bimestre marcar atendimentos comigo para que a gente vá discutindo isso. Eu só não vou reservar os horários das nossas aulas porque eles já são poucos. Certo? Então assim, professor, a gente já definiu que quer fazer um vídeo documentário. A gente está com dúvida nisso, com dúvida naquilo, você pode, entendeu? Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês a executarem os trabalhos, mas esses atendimentos, a maior parte deles vai ter que ser marcado no horário fora de aula. Ok? O horário que eu previ dentro das nossas aulas para que a gente discuta isso são o dia 2 e o dia 3, mas vocês já têm que estar com a coisa encaminhada, porque do dia 2 até o dia 24, que é o nosso último dia, são 20 dias no máximo. E aí fica difícil de produzir certas coisas, com qualidade, né? A gente teve aí, né, uma dificuldade, eu senti uma dificuldade muito grande em relação à fragmentação do pensamento de vocês, né? Os conteúdos, parece que eles não estão muito amarrados, a visão, lógico, é difícil, a questão da legislação, eu também acho difícil e às vezes a gente não consegue ter essa visão do todo. Mas é esse o esforço que você tem que fazer. Ninguém vai conseguir comunicar nada a respeito desses temas que a gente discute aqui na disciplina, se não fizer esse esforço de tentar amarrar as questões, né? De tentar relacionar uma coisa a outra. Esse primeiro exercício que a gente vai fazer é um pouco isso, né? Vamos ver como é que a gente consegue discutir a relação que tem alguma bibliografia sobre o assunto com o que está acontecendo, com o que está fervilhando aí na sociedade brasileira. Né? É impossível que a gente não passe por isso. Algum comentário, alguma dúvida? Não? Tudo certo? Deu para entender? Então vamos combinar o seguinte, até a semana que vem, vocês conseguem me indicar os grupos e o formato que vocês escolheram? Sim? Então vamos marcar para terça-feira que vem isso, certo? Vocês me entreguem um papelzinho com a relação dos integrantes do grupo e o formato escolhido e, se possível, já o tema. O tema pode ser alterado mais para frente. Vocês podem, por exemplo, ver aqui no nosso cronograma de assuntos também, às vezes é um tema que a gente ainda vai trabalhar, mas interessa ao grupo trabalhar antes. Então vocês podem, inclusive, escolher temas que a gente ainda não viu em sala de aula. O que mais que eu ia falar? Não precisa ser exclusivamente então sobre os conteúdos que a gente fez para os trabalhos do último. Não precisa. Vocês podem pegar conteúdos do primeiro bimestre, né? Dentro do que vocês estão trabalhando comigo, né? Não vamos entrar na temática da Valéria, que é especialmente comunicação e poder, e ela vai trabalhar com Foucault
com outras coisas, daí a questão é com a Valéria, né? Tudo que foi trabalhado comigo vocês vão poder abordar. Então vocês elejam aí um tema de preferência. A ideia, gente, é que sejam formas de disseminação dessas reflexões mesmo, sabe? De conscientização, como se vocês tivessem a responsabilidade de conscientizar pais, mães, a sociedade como um todo sobre a importância desses temas que a gente trabalha na disciplina. Né? Como é que a comunicação ela se posiciona, né, como centro de poder, como ela interfere nas dinâmicas políticas da sociedade, né? De que forma tudo isso que a gente vem estudando dialoga com esses momentos que a gente vive, sejam momentos históricos ou sejam momentos mais contemporâneos como este agora que a gente está vivendo. Então vocês fiquem bem à vontade para escolher. Agora, até a semana que vem, tentem já fazer esse esforço de escolher o tema. Se não escolher o tema, pelo menos definir o formato e o grupo, né? Que vocês ainda depois possam mudar o tema, mas assim, lógico, lá para o final de agosto já vai ser um pouco tarde demais, certo? Porque alguns formatos, como documentário, radiodocumentário, todos eles, na verdade, eles demandam algum trabalho, né? De produção, de pré-produção, uma organização da sistemática de trabalho, ok? E acho que vai ser bastante interessante também para vocês exercitarem um pouco essas linguagens, mesmo que dessa maneira, assim, experimental, né? Porque senão vocês vão deixar isso lá pro final do curso e não faz sentido, né? Acho que vocês têm capacidade aí para fazer isso. Bom, de modo que a composição da nota do terceiro bimestre vai ficar assim. As produções comunicativas vão valer de 0 a 7 pontos e a participação em sala de aula e a frequência, né, chamadinhas, de 0 a 3 pontos, ok? A depender muito dessa dinâmica, dos debates, da divisão dos textos em pessoas para apresentar e essa própria primeira atividade que a gente vai ter. Então agora, que horas são? 12h23. Eu vou deixar com quem esse texto, que é esse texto aqui, gente, vocês têm que ler até semana que vem para que vocês possam debater já refletindo. John, leia. Ele está levemente rabiscado, tá, gente? Levemente. Coisa pouca. Até pensei em apagar uma coisa ou outra, mas falei, aqueles 21 textos que você selecionou vai ser depois. vai ser entre essa aula e a próxima. Na aula de hoje eu vou passar os textos para vocês, então vocês podem já juntar aí nas duplinhas, né? E eu vou distribuir esses textos agora para vocês. Qual que vai ser a lógica? Vocês pegam esses textos, vão anotar o nome de vocês e aí vocês copiam, tá bom? E me devolvam com o nome da pessoa que ficou com tal texto. Ok? Por exemplo, eu e a Laura ficamos com esse. Então vocês vão escrever o nome de vocês, xerocar a cópia de vocês até a semana que vem, quando efetivamente começam os debates, e me devolver, porque daí eu vou fazendo um controle no próprio texto, ok? E daí vocês vão entregar, como eu disse, um comentário que relaciona essa leitura ao texto retirado dos meios de comunicação, vocês me entregam na aula do dia 29, ok? Esse texto aqui que eu coloquei, né? Comentários relacionando as leituras. Não é para ser uma coisa muito extensa, gente, não é um trabalho de 5 páginas, 10 páginas, é um comentário, né? Acima de tudo, mais vale o conteúdo, né? É mais qualitativo do que quantitativo, né? Às vezes tem gente que tem poder de síntese e consegue escrever algo muito bom e claro em 2 parágrafos e tem gente que precisa escrever 6 para fechar uma ideia. Fiquem à vontade, é um comentário, ok? Então vamos lá. Vocês querem se organizar nas dúvidas?